Olá, meus amigos, muito bom dia. Mais uma vez estou aqui para gravar um vídeo. Primeiro quero agradecer a Deus e a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que tem dado seu like, que tem feito seus comentários. Muito obrigado mesmo. Bom, meus amigos, é público e notório, né, que no domingo passado o ex-presidente Jair Bolsonaro convocou um ato para a Avenida Paulista, em São Paulo, e para tirar uma fotografia, como ele mesmo falou, né? As manifestações convocadas por Bolsonaro no dia 25, né, como falei, serviram para mostrar caminhos, né, também, e apontar rumos para a política brasileira. Eu acho que a partir desse ato é o que a gente já pode chamar de pós-Bolsonaro, né? O Bolsonaro é passado, Bolsonaro faz parte da história. Um capítulo negativo da história do Brasil. Bolsonaro, ele se notabilizou como um dos piores, um dos mais medíocres políticos da história brasileira desde 1889. Né? Dos presidentes da República, ele é o pior presidente. Isso quem vai dizer não sou eu, isso eu estou prevendo o que fará a história daqui a 20, 30, 40 anos. Os nossos historiadores de hoje e os historiadores do futuro hão de colocar Bolsonaro exatamente onde eu estou falando. O que me preocupa é que eu não vejo saídas. Né? Eu gostaria de ver que no Brasil tivesse correntes de direita, correntes de esquerda, centro-direita e centro-de-esquerda. O que nós temos um radicalismo de direita com Jair Bolsonaro que não tem futuro, né? Também o Tarcísio de Freitas não é medíocre. O governador de Minas, outro medíocre político, o governador de Goiás. Na verdade, essas pessoas, né, eu falei no vídeo passado, todos aqueles que compareceram ao ato de Bolsonaro, dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, são golpistas. Né? São pessoas que querem romper o status quo atual e impor uma ditadura do Jair Bolsonaro. Se a gente olhar o perfil das pessoas que estavam lá, são pessoas de 40 e poucos anos, que não têm a ideia do que foi a ditadura militar. Né? E ainda tem um ranço dessa ideia de que a ditadura militar, que o governo militar não foi um governo corrupto. Foi um governo corrupto, muita tortura, muita morte, porque eles tinham a arma, a censura. Eles não tinham a liberdade, nós não tínhamos a liberdade que nós temos hoje. Inclusive, o senhor Bolsonaro, que tanto defende a liberdade, se fosse no tempo da ditadura, ele não teria o direito de fazer o que ele fez na Avenida Paulista domingo. Graças à democracia, que é toda hora ameaçada por esses direitistas de meia tigela, como diz o bom nordestino, né? Como esse governador de Goiás, que é um medíocre. O Goiás tem vergonha do governador atual. Goiás que tem grande, com Iris Rezende, um dos maiores defensores da democracia, um dos maiores defensores dos direitos humanos. A história de Goiás é a história contada pela política de Iris Rezende. E nós temos um medíocre governador como hoje, como Ronaldo Caiado. Eu sei que Ronaldo Caiado faz parte de uma família tradicional de Goiás. Não vou negar isso. Mas ele é uma vergonha apoiar um governo golpista de Jair Messias Bolsonaro. Não tem mais como não dizer que Jair Bolsonaro é um golpista, porque ele mesmo declarou. Ele, quando disse que tinha uma minuta lá de golpe, que não era golpe, porque golpe para ele só é se fosse com os tanques na rua, uma grande mentira. Ele tentou a minuta do golpe, já tem as reuniões que foram gravadas, já tem todas as provas contra Jair Bolsonaro que ele tentou o golpe. Isso é que é lei, é crime. A tentativa de golpe é crime. Então Jair Bolsonaro há de responder pelo crime de tentativa de golpe e a ruptura do Estado Democrático de Direito. Esse é o crime que Jair Bolsonaro não se livra. Ele pode encher a Avenida Paulista 500 vezes, não vai livrá-lo da cadeia. A cadeia para Jair Bolsonaro é uma questão de dias, de meses, de anos.
né? A anistia, a suposta anistia que ele pregou, que isso é uma mentira, é uma farsa. Ele não quer anistia para os pobres, coitados, como ele apelidou, aqueles que destruíram o Palácio dos Três Poderes em Brasília em 2022. Ele quer anistia para ele, para que ele continue fazendo as mesmas falcatruas políticas que ele vem fazendo durante esse tempo, com os pequenos grupos de aliados que ele tem, como foi ex-generais, ex-sargentos, e alguns militares da caserna, que também são golpistas. O que eu espero é que essa lição, esse movimento Bolsonaro, sirva de lição, inclusive, para o PT, o partido de Lula, o Partido dos Trabalhadores. Porque nós precisamos de ter oposição, mas uma oposição coerente, uma oposição séria. Não é nós colocarmos numa redoma tanto Lula quanto Jair Bolsonaro e proibir de serem criticados. Quando Bolsonaro erra, tem que ser criticado, como eu estou criticando. Quando Lula erra, também tem que ser criticado, como eu também o criticarei. O que nós não podemos é ficarmos nessa dicotomia Lula, Bolsonaro, Lula. Eles estão precisando um do outro. Lula necessita de Bolsonaro, Bolsonaro necessita de Lula. Eu quero que surjam novas lideranças políticos que realmente tragam dignidade para o país, e não medíocres como o governador de Minas Gerais, como o governador de Goiás, como o governador Tarcísio de Freitas. E tanto Nicolas Ferreira, esses deputados mineiros que não estão fazendo nada pela democracia. Nós não temos oposição ao governo Lula, porque o movimento de oposição de Jair Bolsonaro não sabe fazer oposição, porque eles só fazem projetos inconstitucionais, eles só defendem as coisas inconstitucionais. Eles agora estão defendendo os presos políticos sobre o 8 de janeiro de 2022, mas Bolsonaro nunca teve uma proposta de resolver os problemas da grave crise do nosso sistema prisional. Bolsonaro sempre disse que bandido bom é bandido morto, desde que seja pobre e não seja da família dele. Isso não é político. Então, estamos errados. Nós precisamos de político que pense o país, né? Falta ao Brasil uma ampla frente de direita. Por que não está? Tem gente de direita? Tem, né? Mas por que não estão surgindo? Porque Bolsonaro não deixa. Porque como os políticos eles se concentraram no Centrão, que é um grupo de ladrões, né, para usurparem o orçamento federal de 55, 52 bilhões de reais, eles são parceiros entre si. Não tem mais a oposição, como tinha antigamente o DN, PSD, Arena, MDB, de figuras tão ilustres como Ulisses Guimarães, Franco Montoro, né, e por aí afora. Não, hoje é todo mundo da mesma linha. Um não quer criticar o outro. Para quê? Para não perder as mordomias do Congresso Nacional, as emendas parlamentares lá em Brasília. Então, o que nós precisamos de uma direita que surja um candidato para enfrentar a esquerda, ou o centro de esquerda do presidente Lula. Porque Lula não é intocável. O Lula também tem os seus defeitos. O governo Lula precisa dizer uma marca do presidente Lula. Até agora o presidente Lula, ele tem feito o quê? Ele tem se alimentado do veneno de Jair Bolsonaro e também dos discursos que ele faz lá no exterior, quando viaja para o exterior, e ele quer se colocar, como ele tem uma pirraça ideológica contra os Estados Unidos, ele está tentando se alinhar aos ditadores do chamado Sul Global, que é o antigo terceiro mundo, como a gente chama, com ditaduras da China, com ditaduras da Rússia, com ditaduras da África, e assim sucessivamente. Então o presidente Lula precisa de dizer o que ele quer, governar para o Brasil ou quer fazer um governo do PT. Né? Eu não estou aqui criticando o presidente Lula, mas ele precisa de um nome, de um governo. Ele precisa, por exemplo, nós estamos aqui no segundo governo de Lula e nós não resolvemos os problemas dos Yanomamis lá no Mato Grosso ou na região Amazonas. A Amazônia continua pegando fogo, a Amazônia continua sendo desmatada, o Cerrado continua sendo desmatado, a violência aumenta cada dia. Os presídios federais estão em frágeis situações, como conseguiu fugir dois prisioneiros, né? Dois presidiários do Presídio de Segurança Máxima de Natal, do Rio Grande do Norte. Então, são medidas que precisamos de governo
governo que tome a frente, né, que resolva o problema da Amazônia. O problema da Amazônia não é discurso. O problema da Amazônia, o problema dos índios, é problema de ação. A ministra do Meio Ambiente tem que transferir a sede provisoriamente lá para a região Amazonas e combater com o Exército, com a Marinha, com a Aeronáutica e com a sociedade contra garimpeiros ilegais, contra traficantes de droga, contra toda aquela criminalidade permanente que está acontecendo na região norte do país. Isso é governo, é ação de governo. Nós não vemos essas ações. As Forças Armadas não estão na Amazonas, não estão na fronteira, porque nossas fronteiras estão abertas, estão entregues. O Brasil não tem, você vê, das 200 e poucas câmeras que existiam, ou pelo menos projetaram para existir no Presídio de Segurança Máxima de Natal, parece que 160 estavam desligadas ou quebradas. Isso é falta de manutenção, falta de governo, falta de vontade de ter um país melhor. Nós temos o pior nível de educação na OCDE. O Brasil, que quer ser um país desenvolvido, que nunca vai ser, eu já perdi a esperança, nós não vamos nos desenvolver mais, ser um país desenvolvido por falta de oportunidade, por oportunidades políticas, por decisões políticas erradas que nós tomamos. Os erros, o atraso do Brasil não foi por culpa dos Estados Unidos, política americana, política europeia. Claro que os europeus nos exploraram, levaram o nosso ouro, roubaram o nosso ouro para a Inglaterra. Portugal, né, veio aqui, rapou o pau-brasil, rapou a cana-de-açúcar, raspou o nosso ouro e levou vendendo para a Inglaterra para pagar suas dívidas. Mas o Brasil teve chance de sair dessa crise, mas não sabe porque decisões políticas erradas. Desde 1889 que a gente tem tentado acertar e é golpe em cima de golpe, golpe em cima de golpe, e nós não saímos desse país atrasado, porque não se investe em educação. Ainda há pouco estava lendo uma matéria da ONU, que a ONU dizendo o seguinte, que 40% dos empregos no mundo sofrerão consequências e tal da inteligência artificial, que é uma máquina fazendo o que o homem devia fazer. O que vai acontecer? Num país europeu, que não tem um povo muito bem educado, não vai sofrer, não tem muita consequência, mas num país atrasado como o Brasil, um país atrasado como a nossa América Latina, o povo vai sofrer, pagar um preço muito alto pelo desemprego. Isso é política que precisa de um governo, né, enfrentar essas batalhas. Cadê a reforma da educação? Nós estamos há um ano, quase 2 anos do governo do presidente Lula, e a reforma da educação não sai, está presa lá no Senado por questões, se é 400 horas, se é 1.200 horas. O mínimo que se pode fazer é uma boa educação. Para quê? Para que os estudantes, o povo brasileiro, tenha condições de competir em nível de igualdade com as novas tecnologias que vem da tal da inteligência artificial, que não é o fim do mundo, mas é a máquina substituindo o homem. Isso vai tirar muito emprego. E um país que tem um emprego precário como o nosso, porque o nosso emprego é um emprego precário, o emprego do montador, o emprego do carregador, não é um emprego técnico. A tecnologia, a logística, né, no comércio, o comércio eletrônico tem levado, o vendedor está quase perdendo sua importância, porque eles estão dando mais valor àqueles que têm a logística, que é o deslocamento, é a venda, entrega do produto. Então, é preciso que esse episódio da Avenida Paulista seja um ponto de ruptura entre Lula, Bolsonaro, e que surja, né, nesse governo, nesse país, uma democracia verdadeira, mas que não tenham os pensadores de direita não tenham vergonha de ser de direita, nem os pensadores de esquerda tenham vergonha de ser de esquerda. E Lula tem que ser criticado quando merecer a crítica, assim como Bolsonaro tem que ser criticado quando merecer a crítica. Não podemos colocá-los numa redoma e ficarmos com ídolos como nós estamos com relação a Lula e Bolsonaro. Lula está, com todo respeito, não tem aqui o mérito e nem a pretensão de dizer que Lula é o que foi Getúlio Vargas. O Lula está muito próximo da mania que foi Getúlio Vargas, porque governou 15 anos sob uma ditadura e voltou em 1954 com a mentira de que ele criou o salário mínimo, que ele criou a CLT. Mas Getúlio Vargas foi um espertalhão político. Ele criou 2 partidos, como vocês sabem. O PTB era o partido dos sindicatos, onde ele negociava com os trabalhadores, e o PSD ele negociava com os usineiros e com os latifundiários. Então, o Getúlio Vargas nunca foi essa liderança política que devia ter.
né, que deve ter a importância de Getúlio na sua história. Não estou tirando a finalidade de Getúlio, mas ele foi um aproveitador, também foi um populista, como está sendo o presidente Lula. O presidente Lula é um governo populista, né, porque ele vive de falar, né. Quando ele vai para o exterior, eu fico com medo, porque ele se intromete aonde não deve, fala o que não deve, no momento inadequado. Eu não vou aqui entrar no detalhe com relação ao povo judeu, a Israel, né? Eu acho que a briga do presidente Lula com o primeiro-ministro de Israel é ok, é um direito deles. Uns é de centro-direita, o direito radical, o Benjamin Netanyahu, e o Lula é o de esquerda, tudo bem, eles não têm o que conversar. Da mesma modo como nós não temos que conversar com o presidente Milei da Argentina. O governo brasileiro não precisa conversar com a Argentina, porque o argentino se diz de direita, radical de direita, e o presidente Lula se diz, né, de esquerda, que o PT é um partido de esquerda com suas ramificações como o MST, o PSOL, enfim, que são todos ligados ao PT, só muda a sua filosofia para ter uma aparência de que são de mais esquerda. Mas tudo está no mesmo contexto. A esquerda no Brasil que está dominando. Eu não estou fazendo crítica ao governo de esquerda nem ao governo de direita. O que eu estou enfatizando nesse meu debate de hoje é que a gente precisa, acho que houve essa ruptura do Bolsonaro. Depois de Bolsonaro, nós precisamos de encontrar políticos que sejam verdadeiramente de direita ou de esquerda. Agora, cada um com a sua, sempre respeitando a Constituição. Né? Porque, como fez o Jair Bolsonaro e os asseclas que o discursaram lá na Avenida Paulista, são traidores da pátria, porque eles traíram a Constituição, e quem trai a Constituição é traidor da pátria. E eu não quero fazer vídeo dizendo você é um traidor da pátria. Não, eu quero um político que ele tenha posição de esquerda, tenha posição de direita, mas que seja de acordo com o que reza a nossa Constituição. Lá com o artigo 3º, vamos lá, acho que devia uma obrigação, né, de todo governante entender o que significa o artigo 3º da nossa Constituição, porque é onde ele tenta acabar com o preconceito, com as desigualdades regionais, com a pobreza, de que a gente tenha realmente uma sociedade livre, justa e solidária. Essa é uma norma programática que a gente fala no direito constitucional, que ela permanece no tempo. Então, qualquer governo, seja ele municipal ou estadual, ele tem que trabalhar com isso, na constituição de uma sociedade justa, livre e solidária, acabar com as desigualdades regionais, com a pobreza e com o preconceito de raça, sexo e por aí afora. Ok, gente? Olha, espero ter agradado. Muito obrigado e até a próxima.